Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fala PJ, podcast aqui da Cora, que conta a história do CPF por trás do CNPJ. A gente tá com um convidado muito especial, um parceirão da Cora, também um Cora aliado, que vai contar a história muito legal hoje. Eu sou o Vini da Cora, tô aqui com o Igor de novo. Tudo bem, pessoal? Sou o Igor, fundador aqui da Cora. Estamos aqui para mais um episódio, né, Vini? Mais um. E hoje nós trouxemos, igual você já adiantou, ele é parceiro, cliente e amigo nosso aqui da casa, né? Então a gente já faz um tanto de coisa junto, né? E é uma honra, Wanda, te receber aqui e poder abrir para todo mundo um pouquinho da sua história, contar as coisas que estão por trás do negócio. E muito obrigado pelo ter aceitado o nosso convite, e é uma honra ter você aqui conosco. Eu que agradeço aí pelo convite e é bem bacana estar aqui no momento do podcast, porque a gente está com a Cora aí já tem alguns anos, acho desde do ano que a CountTech nasceu, que é a minha. A gente nasceu quase junto, né? A Cora também, a gente já vem. 2020, né? Exato, 2020 a gente vem fazendo bastante coisa junto. Prazer, eu que agradeço pelo convite aí, tá? Pra gente poder participar. Muito, muito legal. E até, assim, eu acho que vale a pena a gente começar a contar a sua história. Nós vamos falar muito de CountTech, mas eu acho que vale a gente dar um passo antes. E como é que foi sua jornada até chegar na CountTech, né? E depois a gente conta dela. Pode ser? Boa. Cara, eu sou do interior do Rio de Janeiro, a cidade chamada Saquarema, que é a cidade do surf lá. Conheço demais. Conhece, né? Bom demais. Sou de lá, cara, fui criado, sou pernambucano, nasci em Pernambuco. Olha fui só. pra Saquarema com menos de um ano de idade. Então, eu sou saquaremense lá, fui criado lá. Então, estudei lá na cidade, fiz faculdade de contabilidade também, me formei como contador. Morei bastante tempo na cidade interior, até decidi morar na capital do Rio de Janeiro, ir trabalhar em algumas empresas de consultoria, né, sempre na parte de contabilidade, até chegar no momento de fundar a minha própria startup, também empreendendo ali na área de contabilidade. Tenho 33 anos, sou pai do Miguel, sou esposo da Thalita, sou cristão. Legal demais. Então, eu brinco que eu sou um atleta plus size, porque eu sou gordinho e pratico esporte quase todo dia. É surfista então, também, não? Só de bodyboard. Hoje minha prancha virou um submarino agora. Eu subo nela, daquela afundada, mas gosto bastante de esporte. Pratico jiu-jitsu, pedalo, tento correr às vezes, então. E ainda tem o Miguel muito. Que deve gastar uma energia danada, né? Tá com quantos anos? Tá com 8 anos, 8 Miguel. Anos. Eu tenho um de 8 também, sei como é que é. Bagunceiro, acelerado. Muito bom. E cara, me fala uma coisa. Você teve um período que você trabalhou numa consultoria grande, né? Sim. E sempre nesse lado de contabilidade. Isso. E como é que foi desse ponto dali para chegar na CountTech? Acho que dá para voltar até uns passos atrás, assim. Bora, vamos lá. Eu, desde criança, sempre gostei de, inventar coisa, brincar com um monte de coisa. Eu lembro, até tinha conversado antes com o pessoal, de uma ocasião que eu devia ter uns 11, 12 anos, e eu ganhei um Mega Drive de presente, aquele videogame assim. E eu lembro que eu ganhei o videogame, não jogo videogame hoje, nunca fui o maior fã do mundo, mas todo mundo da escola tinha o videogame, eu também queria ter. Acho que eu joguei uma semana aquele videogame, tinha uma locadora de videocassete e DVD. Na época nem tinha DVD, eu acho, ainda era locadora de videocassete. Conversei com o dono da locadora para eu poder alugar o meu videogame para as outras pessoas usarem. Então eu levei para lá, então eu ia alugando meu Mega Drive. O cara empreende desde os 10 anos. Ganhava R$5 por semana. Aquele momento que você não estava usando ele, né? Exato. Aí era um jeito de monetizar. Exato, e ficava lá junto com os meus amigos, incentivando todo mundo, vai, joga aí, joga mais uma horinha, não sei o que. Não, e o que esses R$5 fazia história? Comprando sorvete. Exato. Tá maluco? Alguns eu gastava até alugando o vídeo lá. Já escolhi um filme lá, o dinheiro já lá mesmo pra poder fazer. Mas era bem bacana também. Depois eu lembro que nas férias de escola, na férias de verão... Você acha que isso te ajudou e plantou alguma sementinha aí de empreendedorismo na sua cabeça? Sim. Eu senti o mesmo sentimento quando fechou o primeiro cliente na CountTech, aquele sentimento, cara, alguém tá pagando por alguma coisa que eu tô disponibilizando para essa pessoa. Até mesmo quando você atua como contador, assim, você vê que você faz uma coisa, ou você tem alguma coisa que você consegue disponibilizar, licenciar ali, se a gente for falar com um termo técnico, para outra pessoa, e a pessoa desembolsou alguma coisa. Isso aí
dar uma aguçada em alguma coisa dar uma aguçada em você mesmo, entendeu? Então, assim, você decidiu fazer, né, um aluguel de videogame ali. Você poderia ter só deixado seu videogame no canto. Você poderia ter vendido seu videogame. Por que você decidiu fazer um negócio? De onde que veio essa ideia? Tinha tempo ocioso. Eu não jogava tanto, ia pra escola, a partir da tarde já não fazia. E você via aquele negócio lá, já podia virar um dinheiro. Tinha a locadora, era cidade interior, era bem louco assim, era a locadora do padeiro da cidade, assim, uma mistura de coisas assim. Reginaldo, o nome do cara lá um abraço, Reginaldo fez a história desse cara ali, ó. Depois disso, eu cheguei depois nas férias de verão da escola, assim também, eu lembro que minha mãe tem 2 lojas, uma tinha uma sorveteria dela e a outra sempre estava fechada. Eu lembro nas férias de verão, passei uma loja daquelas que alugavam Totó, que é Pebolim, né? Em São Paulo, e Fliperama. A gente é de Minas, a gente é Totó. E não pode girar o negócio assim. Não pode rodar, não pode. Tem regra. Assim. Tem ética. É roletar que a gente fala lá, não pode roletar. É isso aí. Você gira tudo de uma vez. Aí você sai. Aí eu lembro que eu aluguei lá com um cara aí também era... Ele disponibilizava na loja, era aquela sinuca, né? O Totó ali, o Fliperama. Aí também era assim, ele vendia as fichas. Costuma ter aqueles... Esse não tinha. Sabe qual, né? Não sei como é que chama, sabe? Não lembro também. Esse é muito tecnológico. Já dava frente. Não, na verdade é um negócio que ele tem uma barriguinha assim. E aí aqui fica pra baixo, lá também. Aí você bate a bola vai pra lá. Essa aí eu não consegui. Acho que depois eu acho isso. Vamos achar isso aí depois. Aí eu peguei, fiz isso durante um tempo, acho que foram uns 2 meses da época da escola. Quando voltou, a minha mãe falou: você tem que voltar pra escola. Eu lembro que até o cara ficou um pouco pé da vida comigo. Ele, deu maior trabalho pra gente mandar tudo pra usar 2 meses e voltar tudo aqui. Só que a gente conversou lá, a gente tinha 14 anos ou 15 na época assim. Mas nesse meio tempo foi um sucesso, esses 2 meses. Foi legal. No verão, né? Gastei um monte do meu dinheiro também pra jogar. Misturava as 2 coisas, me divertir e tá fazendo alguma coisa. Isso se dá muito porque minha família sempre é uma família bem humilde, assim, então a gente não tinha... Minha mãe não poderia chegar, tu quer tal coisa, toma. Eu sempre tinha que correr pra poder. Mas olha como é que isso te ajudou, coisas, né? Ajudou muito pra você lidar com as pessoas também, você saber... E te plantou essa semente de querer conquistar seu caminho aí, né? De alguma maneira. E depois eu fui atuar com empresas de escritório de contabilidade primeiro, passei pela Deloitte também, que é uma de auditoria e consultoria também. Conhecemos, né? Fui trabalhar na RSM, que na época era a 6ª maior do mundo de contabilidade e auditoria, e eu atendia algumas startups que fazia a contabilidade dela. Inclusive uma era o Dr. Consulta, que eu ficava alocado, cuidando da parte de contábil e tributário lá do Dr. Consulta. E daí eu comecei a ver aquele movimento de startup, como eles estavam fazendo as coisas, algumas dores específicas que eu via nas empresas nesse formato, que às vezes contratam profissionais como parceiros, assim. Então, você tem um produto, você entrega por um profissional, esse profissional é um parceiro que abre um CNPJ. Agora, contador... tipo um freelancer mesmo. Exato. Como se fosse um profissional parceiro. Sim. A gente vê muito isso no mercado imobiliário. Tem uma imobiliária, os corretores. O corretor, regra geral, não é CLT naquele local. Ele tem um CNPJ que ele atua como parceiro. E nessas startups eu ia vendo isso e vi que tinha uma dor. Por quê? Eu era contador. Eu sempre atuei com empresas de médio porte ali, que era auditada, uma empresa maior. E eu tinha a dor de receber a nota fiscal desses profissionais. Então, o cara não mandava, eu ia pedir para ele, cada um tava com um contador diferente. Aquele contador que o cara é especialista em padaria. Certo. Mas aparece esse perfil que eu chamo de PJ, que é um cara que tem um CNPJ para trabalhar em algum local específico, ele atende porque é super fácil. Só que ninguém tinha um produto que era voltado para esse cara. Então eu olhava, tem um mercado com um monte de profissional, pelo caminhar que a gente via da trabalho no Brasil mesmo assim, a gente via cada vez mais os profissionais atuavam nesse formato e não tinha ninguém que estava pronto para poder atender ele de forma especializada. Exato, com a dor específica que esse cara precisava. Qual que era a dor específica dessa ele tinha que ter, primeiro ponto assim, abrir o CNPJ dele, que é um contador super caro, tinha que pagar de R$1.200 a R$1.500 de honorário, mais todas aquelas taxas. Esse cara tá com uma dor porque ele quer se regularizar, ele quer trabalhar em um formato, mas o custo tá inviabilizando ele. Tá proibitivo. Então já tinha essa primeira dor. A segunda dor
ele às vezes abria um CNPJ, não emitia nota fiscal, ou ele não tinha uma conta PJ para ele poder receber. Aí o que esse cara fazia naquele momento? Ele pegava, emitia nota para a empresa e a empresa pagava na conta pessoa física dele. Era risco para quem estava contratando ele e risco para o próprio profissional, porque ele poderia ter uma bitributação do imposto de renda, cair numa malha fina, alguma coisa do tipo. Mas até aí, eu estava sempre olhando da cadeira de quem recebe nota desse profissional. Putz, o cara não manda nota fiscal, qual é a dificuldade de mandar uma nota? Fala com o seu contador aí, o cara, pô, difícil falar, eu tenho que ir lá pegar com esse cara. E a gente via também esses primeiros 3 pilares assim, que era, ele tem a empresa aberta, tem um CNPJ, ele tem uma conta PJ para ele poder fazer o recebimento disso, e depois... preservar o princípio da entidade, né? Separar os dois pontos até para tirar risco. Sim. E fazer a emissão da nota fiscal dele. Então a gente via que são coisas tão simples assim da gente fazer. Organizar. Exato, uma coisa tão simples que a gente vê que consegue resolver muito bem. Só que a gente via que daí não resolveria tudo que esse profissional precisaria. Por que não resolveria tudo que esse profissional precisaria? Porque contador, cara, a gente está em um prédio aqui, comercial. Cada andar aqui vai ter pelo menos um contador atendendo. Então todo mundo consegue atender. O cara que atende farmácia, ele atende o PJ com facilidade, porque é simples ser atendido. Então a gente começou a olhar para o CPF que está do outro lado. Então a gente começou a buscar produtos e benefícios que ajudassem esse profissional, não só naquela PJ dele, porque mistura muito. Eu brinco que é uma meio empresa lá, porque o cara é um B2B que a gente está atendendo, mas é um B2C no final, porque você está falando com uma pessoa física. Daí a gente trouxe produto. Mas eu acho que tem até uma das grandes mudanças que vocês fizeram é até deixar o preço mais justo também. Sim, né? sim. Porque essas outras empresas de contabilidade que também topavam pegar aqui ou pegar ali, de certa forma, cobra basicamente o mesmo preço. É mais fácil para ele, mas ele não tem um modelo de precificar tão diferente, né? O cara vê como uma fonte fácil de ganhar dinheiro ali. Um extra. Exato. Que não seja cancelado aí pelos meus amigos contadores, mas você vê uma forma fácil de ganhar dinheiro. Então a gente também conseguiu desmonetizar, assim, cara, e tornar acessível o serviço de contabilidade. Eu até olho assim uma parte mais filosófica, assim, porque eu acho que a gente ajudou bastante o profissional também a sair da irregularidade. Porque claro. O cara estava irregular, quando a gente abre gratuitamente a empresa dele, então a gente conseguiu tirar alguém que estava irregular, correndo um risco, e agora ele tá regular naquilo. Isso é muito legal, cara. Isso ajuda a vida da própria pessoa. Sim. Claro. Tira risco, né? Exato. É muito bom. E aí foi, na verdade, você já começou a tocar na CountTech aqui, mas exato. Foi no negócio que, enquanto você ainda estava nessa empresa de consultoria, você estava vendo essas coisas acontecendo. Exato. Você estava vendo meio que a dor por quem pagava esses profissionais, né? Exato. E aí você falou, pô, isso aqui é um negócio. Exatamente. Foi assim que apareceu? Aí você falou assim, deixa eu mergulhar mais na vida desse CPF por trás do CNPJ. Ficou evidente para você que a CountTech tinha um espaço, que você deveria começar esse negócio. Foi Exato. Isso? Porque eu via, tinha bastante demanda e a demanda era mal atendida. Então eles não eram tão bem atendidos. Eu trabalhava na RSM, na época na empresa de consultoria. Enquanto atuava lá, eu lembro até, na Count a gente tem até na comunidade interna, o guardanapo, que foi o desenho do primeiro projeto para a gente montar a Count. Então eu conversei com o sócio dessa empresa que eu trabalhava, a gente estava, acho que eram às 7 da manhã na padaria, preparando um relatório para apresentar ao cliente às 9. Aí eu sentei e cara, eu estou vendo que tem essas dores aqui, um dos clientes que eu estou atendendo, e a gente tem esses formatos de resolvê-la. Aí ele falou comigo, cara, faz sentido tudo que você está falando aí. Se conseguir montar um projeto, a gente faz junto. Então a gente entra, investe, você levanta a empresa e a gente consegue montar um modelo de negócio novo. Então, nessa ideia... Esse foi o play. Esse foi o meu primeiro pitch de investimento ali na padaria. Não, e foi 100% de acurácia, né? Teve o pitch, tentou, conseguiu 100%. Exato. Isso é raro. Conversão tá alta, né? Mas já tava claro na sua cabeça que era isso, assim? Já tava óbvio nesse momento? Quando você foi fazer o pitch, você já tava óbvio ali as 3 primeiras coisas, que era a conta para ele receber, aí ele teria também a emissão da nota fiscal e a abertura da empresa. Falei, resolveu isso daqui, tá ótimo já para o cara. Por quê?
contabilidade a gente tem lá, balanço, DRE, balanço, toda aquela sopa de letrinhas que a gente tem que falar. Só que o que o cliente vê valor do outro lado? Uma coisa é a contabilidade da Cora, da própria Cora. Uma coisa é a contabilidade da própria Account Tech, onde a gente está pensando ali na DRE. Até como um instrumento de gestão da empresa. Mas quando você vai para um PJ, o que ele quer? Ele quer estar regular, ele não quer ter dor de cabeça, não quer correr risco. Quer mitigar risco. E quer ter acesso a um contador para as dúvidas do dia a dia dele. Que a dúvida ele tá... A gente tem muito corretor de imóveis que a gente atende. O cara está na rua com um cliente, ele quer tirar uma dúvida rápida, ele não quer ir lá no escritório do contador, tomar um café com ele para perguntar se a nota dele vai com imposto ou sem imposto, se é o código X ou Y. Ele vai falar com a gente no WhatsApp de forma rápida para a gente trazer retorno para ele. Então, no início tinha esses 3 pontos que a gente, no decorrer do caminho, a gente foi descobrindo todo um mundo de outras coisas, de dores do cliente. Que esse jogo é tipo aquele lance, você puxa uma pena, sai uma galinha, né? Exato. E o que eu acho engraçado, assim, com o público, a gente começou a ofertar os benefícios para o PJ, para o CPF atrás do CNPJ ali e para a família dele. Então, um dos produtos que mais são entregues para o nosso cliente hoje é a Total Pass. O que a gente viu? O profissional liberal, é o cara que atua como PJ em uma empresa, ele não tem acesso aos benefícios porque tem risco trabalhista, tem uma série de regras assim. Então a gente começou a olhar, se o cliente não tem isso, a gente começa a ofertar, fazendo pesquisa para eles. E até assim, será que ele não gostaria de ter, né? Isso foi com pesquisa mesmo assim, a gente mandava pesquisa para saber o que o cliente queria. Eu pensei, talvez seja boleto, talvez seja coisa X, Y, Z. Aí o cara, eu queria aquele benefício de academia. Eu falei, cara, faz sentido. Aí você testa com outro grupo de clientes, vê que aquilo funciona e aí rola para todo mundo, é isso? Assim mesmo. Aí, além desse, a gente foi lá, vende telefonia para ele hoje também. Então, a gente conseguiu montar todo um hub de produtos para o cliente. A gente sempre parte para 3 pilares ali. Um é, o meu cliente tem que ter uma condição melhor do que ele teria no mercado. Ele tem que ter algo que seja exclusivo para ele também. E, na medida do possível, que a gente também seja remunerado para a gente manter esse ecossistema ativo. Porque tem um custo para você manter um ecossistema ativo. Então, a gente sempre busca isso. E, no final, para poder vender o nosso produto principal, que é a contabilidade para aquele cliente ali. Legal. Agora, posso ir? Você então tem uma visão de um negócio muito humano da coisa, né? Que é o CPF mesmo, em olhar aquela pessoa, olhar aquela família. Qual é o contraponto disso frente a crescer a empresa a todo custo e realmente trazer qualquer tipo de cliente? Assim, eu queria entender na sua visão de tipo, por que valeu mais a pena focar em um atendimento mais humanizado, uma visão mais humanizada desse atendimento, do serviço, e não um negócio de tipo, vamos com tudo mesmo, coloca um monte de gente aqui, vão, sei lá, robotizar tudo. Qual que é a preciosidade dessa coisa, assim? Por que decidir esse caminho, sabe? Dá para fazer por 2 caminhos aqui. Um eu contar de fato a história real que não tem almoço grátis, ou conta a versão gospel da história aqui. Não, a história real. Falar de a gente enxerga assim tudo, a gente tem que medir tudo que a gente vai fazendo assim. Além da gente conseguir resolver a vida de alguém, trabalhar com propósito no que a gente vai fazendo, a gente consegue enxergar também que isso traz retenção do cliente que a gente atende. Isso faz com que ele recomende a gente para outras pessoas também, porque se a gente tem lá um produto, esse produto a gente só consegue crescer ele se encher o Zuckerberg de dinheiro lá, enfiando em tudo, e ninguém recomenda. A gente não está com dor no time de marketing, a gente está com dor no produto que a gente entrega para o cliente. Então, a gente viu que tecnologia é commodity, contabilidade é commodity, mas se a gente conseguir entregar alguma coisa personalizada para aquele cliente, ser bem próximo dele, a gente consegue juntar todas as coisas, a contabilidade, a tecnologia, e ter a aproximação com esse cliente. E isso faz com que a gente cresça de forma mais rápida e mais acelerada também. E como que automatiza essa brincadeira toda aí, cara? Que também não tem outro lado também, né? Parte do processo de entregar um custo baixo tem que ter você tem que se mover internamente para conseguir entregar o preço baixo, senão não resolve, né? Hoje, como a gente olha assim, contabilidade, a gente tinha muita aquela dor da parte burocrática, de você ter um monte de gente. Você pensa assim, hoje a Account Tech ela está com 4.500 clientes. Pensa em um escritório que tem 4.500 clientes há alguns anos atrás, antes da gente. Você imagina
2 andares de pessoas. Vários andares, na verdade. Correndo para poder fazer atendimento, a gente conseguiu resolver essa parte mais burocrática, conseguir criar automações que fazem a apuração do imposto para esse cliente. Legal. Com a própria Cora, a gente conseguiu fazer integração pelas APIs, onde a gente já captura, extrato, faz agendamento de pagamentos ali, então de uma forma muito mais rápida. Antes a gente tinha que pegar o extrato PDF do cliente, digitar tudo aquilo no Excel para adiantar, fazer tudo aquilo. Hoje com a API a gente já consegue fazer tudo de forma automática. Além Vocês foram um dos primeiríssimos a usar. Eu acho que a gente estreou lá, apertou o primeiro botãozinho, funciona bem ali na parte de integrações, assim. Então a gente começou a resolver essa dor que era de burocracia muito, muito grande. E depois a gente já conseguiu fazer com que o nosso time focasse em conversar com o cliente, assistir aquele cliente ali. A gente tem a parte de bot para poder resolver a parte burocrática, mas no nosso atendimento o cliente sempre vai falar com pessoas do outro lado. Ele sempre vai conversar com uma pessoa que vai explicar aquilo para ele. E para isso é deixar, cara, playbook muito bem definido do que vai fazer. Ter um perfil de cliente bem específico também. A gente conseguir ter um perfil de cliente isso aí eu acho que é chave, né? Imagina se você tivesse com farmácia, vários... pet shop... Impossível. Exato. Você não consegue ter nem time para poder entregar bem para esse cliente. E aí parte da solução então é definir um segmento e ser fiel a isso. A segunda coisa é conseguir quebrar todas as oportunidades do serviço com automatização, com simplicidade, na medida do que consiga para você ter o serviço boa parte automatizada, igual com a Cora, que você consegue já fazer lançamentos automáticos e tal. E a terceira coisa, pelo que você está falando, é até a história do próprio chatbot, que você construiu um negócio que para coisas mais burocráticas, você consegue ter um canal mais direto e mais barato de atendimento que tira e preserva tempo do seu time para coisas um pouco mais nobres. Falei mais ou menos o esquema? Ou isso mesmo. Faltou alguma coisa, não? Não, a gente consegue lá fazer com que a parte burocrática, o trabalho de robô seja feito por robô. Isso. E a parte relacional seja feita por uma pessoa ali do outro lado também para entender o cliente, entender o que a gente consegue, entender o sentimento do cliente do outro lado ali, o que ele está precisando naquele momento, simplificar. E para isso tem que criar processos sejam repetidos ali, que a gente consiga criar em processos e definir muito bem quem a gente atende. Processo também é crítico, né, para conseguir ter esse custo barato lá na ponta, né? E saber para quem você não atende também. Então, é o que eu estava falando. Você tem que definir o público e ser muito fiel a isso, porque toda hora você vai ter a tentação de um outro cara que vai falar, pô, vem aqui, você fala, não, eu te pago bem, você, não, né? Exatamente. Como que você faz no seu dia a dia para quando uma pessoa do seu time, para bater a meta de venda, fala assim, cara, vamos pegar esse ali, cara, vamos fechar esse negócio. Apareceu pra gente. Apareceu, tá aqui, vamos fechar o mês ali, cara. Como é que você faz assim, cara, para lidar com isso? Eu acho que é ser repetitivo assim mesmo. A gente atende esse público? Parte. Não, tá respondido. A gente não tem que atender esse ser público. Religioso nessa... Exato. E até pensar no cliente, assim, a gente não vai ser bom para ele. Legal. Porque ele vai vir para cá, ele não vai receber uma boa experiência e ele não vai recomendar a gente. A gente sempre foca muito em o cliente que vem para cá, ele tem que ser alguém que vai recomendar a gente para outra pessoa. Tiver aquela visão de... Tem um funil de venda, né? A gente vê muito na ampulheta lá, que esse cliente ele vem no funil, vira um cliente, depois ele tem que ser multiplicado lá, ele tem que trazer outras pessoas para contratar a gente. Então, se você atende alguém que não está no perfil, e também pela experiência. Mesmo sendo uma empresa jovem, já teve os clientes que entraram e dá problema, a gente fala, tá vendo? Falei que dá merda? Eu te garanto que você já caiu, já cedeu a tentação algumas vezes. Faz parte. Tá vendo que dá problema? Faz parte, até é o reforço positivo, né? Você fala, então esse caminho eu não posso fazer. Lembra daquele cliente que aconteceu tal coisa? É isso. E eu fiquei curioso também numa parte que você falou, tecnologia, commodity. Contabilidade acaba sendo commodity também. Em algum momento, tecnologia e contabilidade não foram commodities. Sim. E... algum momento que hoje é inovação, né, ou que é benefício único da sua empresa, vai virar uma commodity. E você é um cara que sempre está, até pelo atendimento humanizado, ouvindo o cliente, você está olhando para o cliente, tentando entender o que faz sentido para ele
e o que vão ser as novas coisas que vão fazer sentido. Como que é o processo para isso, assim, para continuar entendendo esse cliente, cara? Para você continuar vendo qual benefício agora que eu vou colocar aqui dentro que esse cliente vai fazer sentido e vai diferenciar a minha empresa. Como é esse processo? O mais simples do mundo mesmo. Perguntar para o próprio cliente o que ele precisa do outro lado ali para poder ajudá-lo. Sem especular. No atendimento, por exemplo, você perguntar, e aí, o que mais você está precisando? Algo assim? A gente costuma mandar pesquisa aberta para o cliente assim, cara, o que você quer que a gente traga de benefício? Porque nessa pesquisa aberta é que a gente chegou no produto de academia. Porque contador, você nunca colocaria ali. Exato, não ia na lista. Eu lembro quando a gente pediu também recompensa por indicações. No final do dia, ficou desconto em mensalidade, mas eu lembro que alguns clientes eles deram algumas ideias assim, nunca doação para instituição de caridade, teve algumas outras coisas que o pessoal queria, a gente foi pela maioria e depois qual seria a forma mais simples tecnicamente de fazer. Se você devolve na mensalidade, se ele quiser esse desconto ajudar uma instituição, não sei o que, ele fica à vontade, né? Mas você vê que o cliente passa uma coisa para você que você nem sabia que ele tinha, tinha aquela dor no final do dia. Ou aquela vontade, aquele... Exato. Né? E você sabe porque você perguntou, né? A coisa mais simples da humanidade é... Perguntar para o cliente e ver como as pessoas da ponta, assim mesmo. Quem está atendendo no dia a dia, porque acontece muito de desconversar, às vezes, o que a gente está falando aqui no podcast e o meu cliente que está falando lá no atendimento agora, ou o cliente da Cora que está lá no atendimento, não está tão casado. E vai acontecer, porque são pessoas, vai descendo ali, o telefone sem fio, às vezes, até chegar na ponta, olhar lá na ponta, o que está acontecendo mesmo, o que as pessoas enxergam, que o cliente tem dor no dia a dia. Daí a gente consegue pegar e trazer. Porque tem que juntar a cabeça que está mais lá no topo ali da cadeia, que está vendo um mundo lindo das coisas assim, do planejamento, e tem informações que o time não tem, por isso que a gente está seguindo na direção XYZ, e saber na ponta quem está conversando com o cliente para ver que movimento está acontecendo ali. O cliente está vindo mais por um canal tal para poder falar com a gente, o cliente está tendo uma dor de uma demanda XYZ, a gente sempre tem essa comunicação para poder saber o que acontece na ponta lá do atendimento. Legal. Nesse processo, eu tenho certeza absoluta que você sai todo dia de casa tentando fazer uma coisa certa, né? Mas de vez em quando a gente pisa na bola, né? E aí me conta, já aconteceu algum caso de ter tido um erro ou alguma coisa que não era para ter acontecido e aconteceu na empresa? Por exemplo, empresa para o cliente? Para o cliente. Já teve. A gente trata com contabilidade, trata com prefeituras, cada uma no Brasil tem sua particularidade. A gente já teve casos de talvez ter tido um imposto calculado estava de uma forma incorreta, porque capturamos a nota 2 vezes, é um caso específico que eu me recordo. Qual é o correto? Corrigir o mais rápido possível e ser transparente com o cliente, explicar para ele. Acho que sempre a transparência é o melhor caminho, porque às vezes a gente vê as pessoas até um pouco desesperadas no atendimento. Nossa, como é que eu vou falar para o cliente que aconteceu coisa X? Você só vai falar, né? Explica para ele, se ele reclamar a gente vai escutá-lo e a gente vai ver quanto está na nossa responsabilidade, a gente vai resolver isso, até que seja financeiramente resolvendo, e o quanto não estava na nossa responsabilidade, agora levar isso para ele, que a gente não quer o churn desse cliente também, porque às vezes tem a dor do próprio conhecimento do cliente, porque a contabilidade é loucura, cara. Todo mundo tem que saber no final do dia, assim, porque você paga você é o último responsável pelo negócio, né? Exato, mas às vezes o cliente mesmo ele não teve um entendimento, que talvez um erro foi motivado por ele, mas ele não sabe, ele tem a certeza que ele está certo. O que eu sempre falo, cara, vamos lá demonstrar para ele qual é a responsabilidade, qual não é, tentar não ferir o ego do cara, ofender aquela pessoa que está do outro lado, e depois resolver da forma que seja justa ali. Já teve casos que a gente talvez agiu da forma injusta para a gente, porque a gente viu que pela experiência do cliente, pela nossa marca, às vezes a gente pode ceder mais do que deveria, mas é pensando no médio prazo ali. Mas o problema é para ser resolvido. Então, um dos valores da gente somos resolvedores de problemas. Então, que legal. Tem problema para resolver, vamos resolver. Joga em cima da mesa. É com a gente. Exato, joga em cima da mesa. E olha para você ver, né? Você vê que a coisa a receita do bolo é a mesma, né? Que muda só a indústria. Não, que até ele estava falando que num primeiro momento você falou, como é que faz para saber o que o cliente precisa, não sei o que, ele falou, conversa com o cliente. Aí agora, quando acontece um negócio, o que faz? Conversa com o cliente, né?
seja transparente, mostra qual é o problema e tal. Porque eu acho que tem um negócio que, assim, a gente não consegue garantir que não vai ter problema. Mas aí o grande negócio é como que você resolve os problemas que acontecem, né? Eu acho que é aí que divide uma empresa legal de uma empresa incrível. Você concorda comigo ou não? Concordo. E eu acho que a transparência com eles é o melhor caminho para a pessoa que está do outro lado saber que pode ter acontecido um problema, está sendo resolvido e passar segurança. Porque a gente tem bastante coisas que se cruzam assim com a Core e a Countech. São duas atividades reguladas, a gente regulada pelo órgão de contabilidade, Sim. A Core ela é regulada pelo Bacen. Então a gente já tem um monte de regra que a gente segue no dia a dia. Às vezes algumas dessas regras o cliente mesmo não sabe que ela existe, ele acha que é um capricho. Que ela é imposta. É a implicância com ele, a gente está impondo alguma coisa, mas não. É para a própria segurança daquele cliente que a gente está atendendo. E do sistema, né? De todo mundo, no final. Exato, porque garante para ele segurança, entendeu? E eu acho que o dever é nosso, cara. Assim, o cliente ele não tem que nascer sabendo. A gente tem que falar com ele, não, cara, entenda aqui, né? Igual você estava falando, assim, cara, entenda, isso aqui acontece por isso. Mesmo se ele chegar bravo com você, ele fala assim, nossa, você está fazendo isso aqui, tal, cara, eu tenho que ensinar isso. Você tá duvidando de mim, fala, cara, exato. Não necessariamente, né? E tem a coisa também de que, independente de qualquer indústria, o que você está trazendo aqui é que todas as empresas são feitas de relação. Exato. Né? E cuidar das relações, perguntar, entender, seja num dia mais positivo, assim, ó, o que você quer a mais, no outro dia, o que a gente poderia ter feito diferente para... Acho que é o que você está trazendo aqui como grande aprendizado de tipo, pô, esse negócio fluiu porque... Né? Eu fui nesse caminho assim, de humanização mesmo. Hoje são quantas pessoas na Countech? Hoje a gente está por volta de 60 pessoas. 60 pessoas. 4.500 clientes, né? Exato. É uma empresa muito grande, cara. É uma empresa assim que já tem milhões de relações acontecendo ali e mesmo assim você traz essa visão da humanização, do CPF ali. Quem que é aquela pessoa, né? Isso é uma coisa muito legal que eu acho que você trouxe aqui. E nessa... Qual que é esse CPF, como que a gente pode resolver o problema de uma relação, como que a gente pode aprimorar a relação oferecendo um produto adicional, né? Isso tudo tá parte do mesmo cuidado. Resolve a vida dele, a gente até fala que a gente resolve a vida do CNPJ, do CPF e da família desse CPF que tá do outro lado, porque no final do dia tem que dar tranquilidade. Até o que a gente conversa bastante com o time é do próprio cliente. Quando a gente está abrindo a empresa dele e tem alguma demora na prefeitura, ele precisa emitir a nota fiscal. A gente fala, não é a nota fiscal que ele emite, é o salário que vai manter uma família. É claro. A gente está olhando isso. Não, e olhando por essa perspectiva é muito entendeu? Mais... Te dá uma você se sente uma vontade de resolver muito maior, né? Tem dores, tem, cara, sempre tem as dores assim com o cliente. A gente sempre tem regra de não falar mal do cliente, porque pode ter um ponto assim, o cara tá atendendo, não gosta de atender advogado, porque advogado acha que sabe tudo, isso e aquilo. Cara, se você vai com essa mentalidade, todo mundo que vier, você vai ver lá a tagzinha, é advogado, você vai tratar diferente, você não vai conhecer aquele cliente que está do outro lado ali. Você vai partir do ponto que você já sabe como que a pessoa e não você que virou o cara que sabe tudo, né? Exatamente. Olha aí, ó. Exato. Muito bom. De onde que vem esse negócio, cara, assim, pensando no lado pessoal mesmo? Porque você fala muito sobre cuidar, assim. Vem de alguma relação, vem de algum... Nasce de onde, assim, sabe? De onde que vem essa ideia de, cara, vou sempre cuidar das relações, independente do tamanho dessa empresa? Não consigo pegar filosoficamente exatamente quando alguém me pegou no colo aqui, mas é que funciona mesmo, cara. Porque quando você tem uma atividade, que é uma atividade ali específica, que a maioria das pessoas não entendem dela, você vê que as dúvidas que eles têm não é tão técnica, é o quanto que aquele impacta na vida das prática, pessoas, né? Ao redor. Não é técnica, é prática. E o impacto que ela tem assim ao redor. O cara que vem falar com você sobre o imposto de renda dele, ele não quer saber se são 27,5 em cima de 10 mil reais. Ele quer saber, cara, quanto vai sobrar aqui para mim, quanto isso vai mexer no meu futuro, porque o dinheiro ele é uma régua que define o que você vai fazer daqui em diante e define muita coisa para uma pessoa e para uma família do outro lado ali. Sim. E é legal, né, que olha como é que a coisa fica poderosa, né? Quando você faz essa mudança da perspectiva, até você conversando com o seu time, né? Como que você faz para tocar eles? Você fala o seguinte, cara, não é a nota fiscal, é o salário que vai sustentar uma família. Quando você muda esse frame, é um negócio que todo mundo entende o impacto que aquele negócio tem, né? É forte, poderoso. Tangibiliza, né?
É igual, vou até contar um caso que eu achei muito legal. Sou de Belo Horizonte, né? E fui para BH de carro. E aí, na estrada tinha uma placa que em qualquer outro lugar ia estar escrito assim, homens trabalhando. Sabe aquela placa? Aí tava a placa que era homens trabalhando e tava escrito assim, o meu pai trabalha aqui. Caraca. Porque homens trabalhando não é só pra pessoa ficar, tem homens trabalhando que é, cuidado, porque você pode, né, se você tiver algum errinho na direção aqui, você mata alguém. Então, esse tipo de... Olha como é que você fala a mesma coisa. Total, cara, isso é legal, hein? Que é igual, aí eu relacionei muito com essa história do salário, nota fiscal, que é uma obrigação formal, né, que a empresa tem que fazer. Mas de repente você transforma isso numa coisa que todo mundo, que muda a forma como a pessoa vê isso. Eu achei bem, bem forte isso. Caraca. É igual homens trabalhando, meu pai trabalha aqui. Mas agora, conta pra gente aí o dia que pessoalmente você falou assim, cara, a empresa não passa de hoje. A empresa não passa essa semana. Não teve esse dia, teve? A gente já teve dores, assim, do passado, uma situação ali que marcou minha vida mesmo bastante, assim, não de forma tão positiva, assim, no final a gente tira... de forma não tá aqui, positiva. Tá bacana, então deu certo, né? A gente tira aprendizado, assim, aprendizados positivos depois. Mas a gente já teve uma ocasião que a gente teve uma estratégia de crescimento que não foi não deu certo no final do dia ali. E a gente teve que reestruturar uma das nossas áreas. Então, foi um dia que não foi um dos dias mais felizes que eu tive, mas a gente consegue tirar aprendizado, entendeu? A gente consegue tirar aprendizado de tudo isso. Então, eu me recordo que a gente montou um time para uma estratégia de crescimento específica e a gente viu que não está funcionando. Então, a gente teve que encerrar aquela operação que a gente tinha montado. Então, não é tão bacana você conversar com alguém, não vai funcionar, nesse momento não tem onde realocar, mas a gente buscou fazer de uma forma bastante humanizada, de cada pessoa ter uma conversa. E em números, assim, não foi uma coisa gigantesca, foram poucas pessoas, mas não é... Mas é sempre ruim. Foi uma experiência ruim que eu tive, assim, na minha jornada, assim. E não gosto de ser vítima de nada, não. Eu lembro que eu voltei pra casa, acho que foi um dos piores dias que eu tive na vida, assim, né? Tu vai indo embora, putz. A empresa vai sobreviver, tudo vai continuar acontecendo, mas algumas pessoas tiveram experiência que não seria que não é tão bacana. Essa foi uma... E acontece, eu acho que... assim, eu vou te falar, eu tenho empresa, tem 30 anos, tenho 46, desde os 16 eu tenho... Caraca, legal. Tenho um negócio. E até hoje eu não normalizei demitir alguém. Não é uma coisa que você fala assim, que bom. Hoje eu vou mandar alguém embora. É sempre difícil. E às vezes, você encontra a pessoa depois, a pessoa fala assim, não, foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Mas mesmo assim, naquela hora é sempre ruim pra caramba. Não tem jeito. E tem que ser feito algumas coisas. Quando é performance, alguma coisa do tipo, eu acho mais simples assim claro. Que você pontuar. Mas quando é por algum... Nesse caso foi um erro seu, basicamente. Exato. Você tentou uma caminho... estratégia que não foi a melhor e teve um impacto... na vida da pessoa lá. Exato. Mas tem um ponto também que... Aí talvez é uma forma de racionalizar e proteger, né? Assim, que é a gente pensando, não, no final das contas, aquele negócio não deu e eu tenho que preservar o resto da empresa, né? Então, tem que... porque você tem mais vidas em jogo ali, né? Então, é melhor ter um ajuste aqui e a grande parte eu consiga preservar. É isso, infelizmente. Né? Do que todo mundo, no final do dia, num curto prazo ali, eu ter que... E no final o que tem que ser feito, porque tem que continuar, cara, tem outras famílias que estão envolvidas nesse projeto, então a gente vai continuar fazendo e outras oportunidades, quem performou bem, possivelmente tem retorno com a gente mesmo, a gente também fez indicações para outros locais, claro, para recolocar as pessoas, então essa foi uma experiência que eu tive, assim, e todo dia, né? Todo dia trabalhar dá trabalho, todo dia tem um problema para poder resolver ali. Então você me deu o gancho para a próxima pergunta, eu conheço uma outra frase que é muito boa, que é o seguinte, trabalho, como é que é o negócio? Trabalho só para quem não conseguiu outra coisa melhor para fazer, sabe? Senão você tem outra coisa para fazer, você vai fazer. Vai fazer outra coisa.
Não, é que empreender, eu tava conversando com o Igor hoje, e um dos assuntos era que, cara, empreender é muito solitário, né? Você sendo fundador da empresa, assim, mas você tenha sócios, no final do dia você não tem alguém pra... Todo mundo que tá dentro da sua empresa, ela tem alguém pra conversar, e aí, o que você acha disso aqui? Não, você não tem... Você tem talvez amigos ali, tem uma rede, mas é solitário. Como que você lida com essa solidão do empreendedorismo ali, cara? O que você busca? O que são suas válvulas? Sabe? Como que você faz para conseguir caminhar tanto tempo no Account Tech com a empresa crescendo, muito cliente? Equilíbrio não tem, né? Porque não existe. Tem hora que você tá com a cabeça imerso a coisas de problemas para poder resolver. Você realmente não pode compartilhar tudo com todos. Muita coisa fica retida em você. Você encontrar na tua vida, muito mais na tua vida pessoal mesmo, assim, formas de você tentar o equilíbrio ali. Então, por exemplo, eu gosto de praticar esporte, sou muito próximo da minha família, então a questão espiritual também é muito importante para mim também. Então, tentar fazer com que a sua vida pessoal, ela ajude a sobrepor as coisas da vida profissional, mas é muito dúbio ali quando a gente fala da vida profissional. Parece que é só problema, mas não é. Você fica felizaço quando você bate uma meta, alguma coisa, e às vezes essa felicidade leva pra tua casa também. Claro. Na verdade, é muito difícil isolar as coisas, né? É muito difícil. A gente tende a achar que são departamentos são quadradinhos muito separados, mas não é, né? É a mesma pessoa que está lidando com todos os assuntos, né? Então, se dá tudo certo aqui, é maravilha para lá, e quando dá errado lá também reverbera em tudo é canto. E quando você vê tudo, às vezes o comercial tá mega feliz porque tem uma baita meta que foi batida, mas o operacional tá no meio de um mês de fechamento de declaração anual do cliente. Tá dando um caos, e você tem que vir aqui sorrir com a galera. Você dá um sorriso aqui, chora junto. Você não pode chegar rindo no outro, não, sério. Vai lá no comercial, lá comemorar com o pessoal, então você tem que voltar e tratar de acordo com a necessidade daquele momento. Vamos lá, galera, está junto aí e tal. E quando é perrengue, junto. Mas eu acho que é isso. Tentar equilíbrio, mesmo entendendo que não exista ele. Uma hora você está imerso em fazer trabalhar, e outra hora você está em cuidar de outras coisas também. Legal. E até me fala uma coisa. Você teria alguma outra coisa que você faria que não fosse empreender? Cara, eu meio que faço o que tem que ser feito. Tem que ser feito mesmo. Então, antes de empreender, eu trabalhava em empresa. Eu acho que tenho que fazer aquilo que é necessário, assim mesmo. Se eu pudesse ser atleta, seria, mas não tenho talento nem nada aí pra poder ser, entendeu? Então seria bacana também, mas no final do dia, tudo que mantém uma vida, mantém uma família, tudo isso vai depender de algum trabalho, alguma coisa que você precisa entregar para ter de volta, entendeu? E uma coisa que eu queria te perguntar também é o que você aspira para o futuro, assim, no seu CPF mesmo, assim? Você já tá com uma empresa... Você tem uma empresa com bastante funcionário, muitos clientes. Tá com burro na sombra. Tá tranquilo, né? Jogar Mega Drive. Recomprar o Mega Drive que você jogou lá atrás. Essa é uma boa. E vira antiguidade agora. Cara, esse negócio é caro. Boa. O que é um sonho aí? Que pra você pessoalmente ainda falta conquistar? Que você acha assim, cara, ainda vou buscar esse negócio aqui. E pode ser qualquer tipo de coisa, tá? Não precisa nem ser só de empresa, não. Tem bastante coisa assim. Uma das coisas que já tá acontecendo eu não falei no início, minha esposa tá grávida também. Parabéns! Vai ter o mundo tá sabendo agora. Eu nunca falei com ninguém. Então, em primeira mão aqui, ó. Vem da Atena, vem cá. Para, vamos falar aqui, ó. Então cara, eu sou muito na questão da minha família. Já sabe se é menina, Manuela. Miguel e Manuela. Exato. Olha a dupla, hein, então, tem muita coisa assim que a gente vê da nossa família sendo conquistada, que eu falo no Parabéns, dela mesmo. Parabéns. E tem uma coisa assim que acontece com o Miguel que motiva muito tudo que a gente faz. O Miguel, ele é autista, ele é uma criança especial. Então, eu lembro de uma conversa que eu tive com a minha esposa quando a gente recebeu o diagnóstico dele, que a gente ficou muito triste, a gente chorou
pra cá, ficou meio que um luto mesmo ali chorando, foi, a gente tem 2 opções de vida agora. Ou a gente sempre vai chorar por ele não fazer alguma coisa, ou a gente vai comemorar todo dia, porque quando ele fala bom dia, a gente tá comemorando o que ele tá falando. Quando ele come uma coisa ali diferente que a seletividade alimentar dele às vezes atrapalha, a gente tá comemorando. Então, são as conquistas ali que não tem preço e que motiva a gente muito. Eu lembro de estar sorveteria e tá o pessoal olhando pra gente, porque minha esposa tava batendo um palmo comemorando que ele tomou sorvete e ele não tomava. Então, é uma coisa que ninguém vai entender. Nunca, assim, isso faz com que a gente... Mas seu coração fica pegando fogo. Fica. Emocionado. Muito, muito legal. Vamos fazer o bate-bola? Bora lá. Cara, o bate-bola da Cora é um quadro que eu tô tentando fazer pegar. Tô vendo, então você vai me ajudar aqui. Tá difícil. Não tô conseguindo não, mas aqui... Eu tô com medo a gente falar coisa rara. Não, é simples. Eu vou falar uma perguntinha pequena e você responde com a respostinha curta, assim, na primeira coisa que vier na sua cabeça. E a primeira... Só que de vez em quando ele faz uma pergunta bem elaborada. Vai no fundo. Só pra você saber. A primeira pergunta é: um jogo de Mega Drive que você jogou? Sonic. É uma boa. Sonic. Sonic. Perfeito. Boa. Um livro que você leu e recomenda para as outras pessoas? Clichê. Como fazer amigo influenciar pessoas. Forte. É bom mesmo. Esse aí, cara, clichê, mas... Eu gosto de ler. Eu leio 20 livros por ano ali. É? É o hábito da leitura diário. Exato. Então já falam 5 livros, então. Já manda aí. Li lá Saga de Gelo e Fogo. Também eu gosto de ler muita ficção lá. Você lê muita ficção. Legal. Aleatório e livros também de... Cara, eu não consigo ler ficção, sabia? Eu leio. Eu leio 3 livros ao mesmo tempo. Um de ficção, um de teologia, que eu gosto de estudar, e algum técnico ali de empreendedorismo, alguma coisa. Eu sou mais nessa sua última... Eu vou nos 3 ali, que é hobby mesmo. Boa. Não, mas é meu hobby ler sobre negócio. Então. O dia mais curioso da Accountec. Aconteceu uma coisa bizarra. Caraca, agora deixa eu tentar pensar alguma... É esse mesmo que você tá pensando aí que você não quer falar? Não, tô tentando trazer na minha cabeça. Pode ser um dia feliz, um dia... Pode ser também. Né? Pode ser. Um dia especial, vamos dizer assim. Um dia especial. Quando a gente bateu o cliente número 1000... Eu tava ainda com o distanciamento social. Eu e o Darley qual chorando lá, comemorando. Abraçado distante. Tem uns loucos aí que contrata, cara. 1000 de uma vez. Que massa. Uma coisa que... Não, e engraçado que hoje tem 4.500, Exato. Né? Então... Mas o 2000... E é engraçado que o 2.000, 3.000, 4.000... Não é igual. É menos forte. Eu lembro que eu tava lá no sistema de gestão lá, 999. Pessoal, tem empresa pra abrir aí, pra gente cadastrar? Se foi agora. Aí subiu. Olha, e a gente junto em qual assim, vai bater. Olha, mas eu não sei, mas 5.000 é bonito também, cara. Também. Tá chama a gente pra esse dia aí, ó. Vale um chorinho, vale dar uma chorada, cara. Pelo menos um solucinho, vai. Boa. Um sonho já realizado. Ser pai. Ser pai é bom demais, né? É muito bom. Merda. Legal. Um hobby. Eu gosto de ler e gosto de treinar jiu-jitsu. Jiu-jitsu. Uma coisa... Deixa eu pensar agora. Tá vendo? Assim, é isso. Agora vai vir o bate-bola demora meia hora, porque ele fica aquele menininho lá de Saquarema, querido. Não, mas é isso. A pergunta vai rápido, mas ele demora 15 minutos cada pergunta. Na hora lá, ó, tá gravando. Pintou uma boa ali pra nós, ó. Não, finge aqui, ó. Foi aqui? Não foi ali, aqui, não. Ó, tá foi certo. aqui, ó. Fala aí. Um conselho pra quem tá começando a empreender. Da onde que veio essa pergunta? Inspiração divina que eu tive. Cara, estuda e pratica o que você está estudando e faz junto com o cliente. Não faz para ele, entendeu? Eu achei que você ia falar, conversa com o cliente. É importante fazer junto com você falou isso, você falou de um outro jeito. Cara, e um conselho, você é um dos parceiros da Cora no programa Cora Aliados. Aí, para quem não conhece, o programa que a gente tem parceria com os contadores, a gente tem proximidade com eles, a gente tem pessoas dedicadas a, né, tá o dia a dia com os contadores ali. E até para facilitar a vida dele, trazer indicações, enfim. Isso, exatamente. Para quem são outros Cora Aliados aí começando, ou pessoas que querem se tornar Cora Aliados, o que você indica, cara, assim, para aproveitar melhor essa parceria? Cara, utilizar a Cora para, primeiro, facilitar o seu
trabalho que você tem, cara, tem as facilidades lá. A gente usa as integrações por API, mas como eu fico sempre olhando o que os nossos parceiros estão fazendo, eu vejo também tem lá cadastro para contadores, tem diversas outras coisas que o contador consegue utilizar. Faz isso, porque se você... Para facilitar a vida dele na gestão do negócio do escritório dele. Exato, você diminui a sua carga operacional do seu escritório, você vai conseguir ter tempo para ver o que o cliente precisa e ofertar para ele, entendeu? Então, utilizar não somente ver uma remuneração por indicação, alguma coisa do tipo que às vezes ao final do mês não vai ser o que faz a virada de chave no teu negócio, mas se você olhar não só o que aumento do que entra na tua empresa, quanto você consegue otimizar a sua operação utilizando um parceiro que te entrega isso, porque diminuir despesa às vezes é mais vantajoso do que aumentar a venda, entendeu? E quando consegue os dois é maravilhoso. Exato, é ótimo mesmo. E é Miguel e Manu, né? Exato. Pra finalizar, que agora acabou o bate-bola. Cara, quando Miguel e Manu tiverem idade pra ver e entender esse podcast aqui, cara, o que você falaria pra eles? Que mensagem você já tá guardando uma mensagem aqui pra eles verem daqui. Se eu for pegar o histórico assim, eu vou falar, ainda bem que eu mudei, hein, filho? Ainda bem que eu mudei muito de lá pra cá. Eu nunca esperava vir, velho. Mas boa. Ótimo. Toda vez que tu olha pra trás e fala, cara, tinha tanta verdade ali que não é mais, né? É verdade. Tanta coisa que a gente mudou de concepção. Que massa, legal, cara. Cara, obrigado demais. Prazer. Acho que foi muito divertido. Foi super divertido. Aprendemos um punhado de coisa aqui. Obrigado. Espero que todo mundo que está nos acompanhando também tenha se divertido igual a gente, tenha se inspirado, aprendido e tudo mais. E aí eu queria deixar um recado para todo mundo que está ali, ó, que é o seguinte: se você tem uma história igual a dele, manda pra gente. Ou clica no link, ou usa esse QR Code que está aqui, para que a gente consiga te trazer aqui, pra gente escutar a sua história. Eu tenho certeza que tem uma história boa aí pra ser contada, né, Vini? Aquela história que você fala assim, nossa, igual a do Fábio Porchat, só que aqui versão empresarial. Então, se você tiver um negócio ali, senta aqui nessa cadeira que a gente quer escutar. E se você gostou dessa história aqui, não esquece de curtir se você estiver no YouTube, de compartilhar, de mandar pros ativar amigos. O sininho. Ativar o sininho. E se inscrever no canal. Se tiver no Spotify, dá uma estrelinha ali pra gente, dá o play, manda pra todo mundo. E compartilha, que eu acho que essa história aí vale compartilhar, não é? Exato. Pega um trechinho, manda pros amigos, pros contadores, amigos contadores aí. E, cara, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente. Agradeço aqui. Foi divertidíssimo estar com você, cara. Obrigado. Obrigado mesmo. Tô mega feliz de estar aqui. E quando eu tava vindo, eu tava pensando assim, o pessoal vai me fazer pergunta. O que eu tenho pra ensinar pros caras da Cora que montaram aquele negócio ali? Isso. Tem muita coisa. Você viu aí, ó? Muita coisa, cara. Uma hora de... uma hora aqui. Meu querido, obrigado demais. Eu que agradeço. Valeu demais. É isso aí. Valeu!